Olá, Fabiano por aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto que algumas pessoas têm me perguntado esses dias, que é se as bancas estão mudando a sua forma de cobrar. É interessante que as pessoas que comentaram comigo deram o mesmo exemplo, que seria a prova, o edital para agente da Polícia Federal, que saiu recentemente, que teriam cobrado conhecimentos que até então não cobrava. A verdade é que as bancas têm mudado bastante a partir do final da década de 90. Se você pegar uma prova do início dos anos 90 e comparar com a prova de depois do ano 2000, você vai ver que existe uma diferença muito grande, principalmente seguindo o padrão do CESP. A partir desse período, o CESP da UNB passou a fazer provas num nível de técnica muito superior ao que se fazia antes. E as demais bancas passaram a seguir esse padrão. Mas a direção dessas mudanças é sempre a mesma. Qual é a direção? Selecionar os melhores candidatos dentre aqueles disponíveis que fazem inscrição para exercer da melhor maneira possível uma função, ou seja, que tenha o conhecimento necessário para exercer aquela função. Isso não muda, porque não tem como mudar. O caso da Polícia Federal, o que aconteceu, eu posso dizer, na minha opinião, foi o seguinte: de duas uma, ou as duas coisas juntas. Ou o órgão se interessou por contratar pessoas que possuíssem aquele conhecimento específico, seja para esse concurso ou em uma mudança de orientação do órgão para essa parte mais de tecnologia, ou se trata de um problema entre os agentes da Polícia Federal e os delegados da Polícia Federal, que os delegados que na verdade acabam dando as cartas ali, talvez não queiram mais os agentes com conhecimento mais voltado para a área jurídica, para não haver uma certa concorrência com eles, mas conhecimentos mais na área técnica. Talvez seja isso, são duas explicações possíveis. Mas de um modo geral, é importante saber que dois pontos têm mudado nesses últimos anos. São duas coisas que têm mudado e isso é importante o candidato ter atenção. A primeira coisa é que as provas elas têm se tornado mais técnicas. A linguagem tem sido mais cobrada em todas as questões, mesmo de outras matérias, uma boa leitura, uma boa compreensão do texto, uma boa interpretação, um bom raciocínio. Essa é uma tendência e nunca vai parar. Outra tendência é que cada vez mais as provas são voltadas para o interesse do órgão de contratar aquele tipo de candidato que o órgão deseja. Isso também não vai mudar. O erro do candidato é imaginar que focar ou esperar uma prova com questões mais fáceis irá ajudá-lo. Na verdade, questões fáceis e questões difíceis não ajudam e nem atrapalham de um modo geral, porque nós não estamos falando do ensino regular, ninguém que está procurando uma nota, um diploma. E a banca sabe muito bem disso, que questões fáceis, questões difíceis não vão servir para selecionar. Imaginem só a seguinte situação. A banca abre um concurso com salário de R$1.000 para nível médio, ou ainda que seja para nível superior, e coloca lá conhecimentos, questões difíceis de informática, de TI, enfim, de programação. Será que essas questões serão suficientes para atrair candidatos, para selecionar candidatos nesse nível para fazer esse serviço no órgão? Evidentemente que não. Pode até selecionar algumas pessoas com uma noçãozinha a mais de informática, mas não vai ser suficiente para atender o interesse do órgão, porque o que atrai o bom candidato são os benefícios, é o salário, enfim. E a banca, ela conhece isso melhor do que ninguém. Ou seja, existem limites para o nível da prova em termos de dificuldade. E a prova bem elaborada é aquela que sabe balancear questões fáceis, questões médias e questões difíceis, que essa é a melhor maneira de selecionar os melhores candidatos. Mas enfim, o que nós temos que ter maior atenção aqui, maior cuidado com relação a esse tema, é que a prova ela vai ser sempre direcionada ao interesse do órgão. Nós temos que passar a compreender e a entender para onde aquele órgão está evoluindo, o que aquele órgão está querendo em termos dos seus servidores. Seja naquele concurso específico, seja uma tendência geral. Procure identificar essa direção, procure entender que a banca é apenas um cliente do órgão, ela não tem
como se diz, ideia própria, ela não decide as coisas, na verdade, ela é contratada para realizar um serviço, e você, como candidato, deve ser ágil para fazer essa mudança, se você perceber isso, e se adaptar da melhor maneira possível, porque você também precisa atender a esse interesse, se você quiser entrar naquele órgão. É isso, pessoal. Eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal se você ainda não fez isso. Te espero no próximo vídeo.